E já estamos de volta com Temperando o Papo e vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nessa segunda-feira vamos falar sobre disfunção erétil em todas as idades. Então, atenção a todos, porque nós recebemos ele, que é urologista e geriatra, o Dr. Suichi Fujizaki. Seja muito bem-vindo novamente ao Temperando o Papo, viu, Dr. Suichi? Sim, muito obrigado a você, Ariane. Prazer é todo meu. Agora, doutor, fala pra gente do que se trata a disfunção erétil. A disfunção é uma alteração. Erétil vem de ereção. Sim. Então, seria uma dificuldade de se conseguir ou manter uma ereção satisfatória por um ato sexual. Sim. Né? Agora, doutor, a disfunção erétil acomete todas as idades, né? Jovens e idosos. Sem dúvida. Cada um com a sua causa. Explica pra gente a causa de cada idade, por gentileza. Sim. Então, existem algumas causas que acometem em qualquer idade, inclusive os jovens. E tem outras causas que acometem, lógico, que uma idade mais avançada, que é mais frequente. Então, vamos colocar, dos jovens, é muito comum, é de ordem de equilíbrio psicoemocional, né? Tá? Pela própria idade. E também pelo uso abusivo, né? Das bebidas, né? Bebidas. E drogas também, tá. Né? O cigarro também é uma droga. Fumo, de uma ordem geral. Também prejudica. Também. Agora, existem algumas doenças que podem acometer numa idade mais jovem, tipo a neuropatia diabética, né, que não tem idade, sim, por exemplo. E alterações hormonais também, do equilíbrio hormonal, que pode acometer desde uma condição congênita. A falta de testosterona também causa disfunção erétil? Sim. Também? Sim, uma condição bastante acentuada, sim. Isso, nos jovens? Sim, principalmente pode no ser, jovem. Né? Isso. Tá. E a ansiedade, doutor? A ansiedade, ela está presente em todos os casos, quer tenha componente orgânico ou não, né? Porque eu diria que, a partir do momento que existe aquela preocupação, vamos supor que o indivíduo ele já teve uma falha, um desempenho não satisfatório. Ou está começando a sua vida sexual, então né? vai gerando aquela ansiedade do encontro ou do resultado também, uma possível falha. Sim. Então essa ansiedade acaba prejudicando também. Tanto que a adrenalina, que é liberada no organismo, que é em função, numa condição de defesa, no animal também, numa condição de defesa ou de ataque, a adrenalina eleva, né? Tanto que nós vemos assim também, que numa condição de estresse, a pele se torna mais pálida, branca, porque existe uma vasoconstrição. Então essa própria adrenalina seria uma condição que atrapalha uma boa ereção também. Sim, são e a ansiedade razões, leva essa tensão essa disfunção também, Isso. Né, doutor? Agora, aquela ansiedade de repente estar esperando o tão aguardado momento, né? Esse Sim, encontro aí acomete todas as idades, isso, né, doutor? Exatamente. Doutor, vamos falar então do desempenho também e da disfunção erétil para as pessoas que são mais idosas. Sim. Quais são as principais causas? Sim. A ereção, ela depende do sangue, né, do enchimento do tecido, que são os corpos cavernosos, com uma determinada pressão é que vai dar essa firmeza. Então, qualquer condição que interfira no sistema circulatório, desde as artérias de chegada, como o sistema venoso de saída, pode afetar. E ele é controlado através dos nervos também. Então, o indivíduo que tenha alguma alteração da inervação, por exemplo, um trauma da coluna cervical, ou alguma cirurgia que possa ter comprometido a inervação, que é muito comum, pós-cirurgias da região de intestino, bexiga e próstata, né, também. Prostatectomia radical é uma das causas também. Acontece o declínio erétil também, depois da cirurgia da próstata? Imediatamente após a cirurgia. Imediatamente. Né? Isso. E como que fica para a pessoa essa adaptação, esse tratamento, e até chegar ao médico falar, há uma certa dificuldade nessa comunicação também? É relativa, né? Tá, é muito individual, né, doutor? Porque é uma condição muito particular, né? Sim. Né? Falar da ordem sexual. Mas hoje existe uma informação, né, mais fácil, então os pacientes já estão informados. Sim. Eles procuram no site, Google, né, doutor? No Google ele já vê que tem causas, né? Tem uma dica também, o site saudeh.com.br. Lá vocês encontram muitas informações. Por favor, Sim. doutor. Então, aí tem, entre essas causas, tem condições que podem ser tratadas, né? Por exemplo, uma alteração circulatória pode ser por uma obstrução. Essa obstrução, ela pode ser, primeiramente, tentar um tratamento clínico para ver se melhora esse fluxo sanguíneo. Quando não, existem cirurgias reparadoras também da parte circulatória. Agora, quando não há
essas possibilidades, a indicação é o implante de uma prótese peniana. Sim. Né? Apesar de ser pouca divulgada, da seguinte condição, que quem tem prótese peniana, ele não divulga. Né? E é antiga, mais antiga que a de mama. Mas quem tem de mama... É mais antiga que a de mama? Sem dúvida. Olha só, doutor, que curioso. Agora, doutor, como que é o funcionamento dessa prótese? É de maneira natural? Como que funciona? Conta pra gente. O objetivo principal da prótese é manter a firmeza em comprimento para que permita uma introdução, porque ele não consegue. Né? Agora, o resto, que seria o aumento do volume, entumecimento, né, que nós falamos, isso ocorre normalmente, como ocorria antes da prótese, por exemplo. Sim. Depois de colocar a prótese, no momento de excitação, o órgão ele também atinge um volume maior. Entendi. A gente percebe no tato a diferença ou não há nenhuma diferença? É praticamente similar. É. Sim. Tanto que vamos dizer assim, eu tenho pacientes que a própria companheira não sabe que ele tem a prótese. Olha só. Ou se colocasse um paciente com prótese, outro sem prótese, visualmente é igual. Entendi. E palpando também, né? E palpando também. E em relação ao custo-benefício, doutor? Eu diria que o custo já é um procedimento bastante popularizado. Existem bastante fornecedores também de prótese. É lógico que deve-se procurar um fornecedor, um fabricante idôneo, né, que tenha tempos no mercado, que possa dar uma certa garantia. Né? E então o custo já está bem mais popularizado. O benefício, sem dúvida, é muito maior, né? É para o resto da vida. Né? Já melhora a autoestima da pessoa, já melhora como um todo então, eu diria, a própria pequeno saúde, custo para um benefício enorme. Né? Sim. E agora, com a prótese, para ocorrer a ereção nessa pessoa, como é feito? Então, doutor? com a excitação, o tecido ele enche de sangue. Ele estufa, vamos dizer assim. Tá. Então, o órgão visualmente ele fica um aspecto natural. Aí ele já fica... Agora, quando não está excitado, lógico que vai ficar a prótese, né, nos corpos cavernosos, que é uma estrutura interna. E existem diferentes modelos de prótese. Então, tem prótese que tem, inclusive, uma bombinha, sabe? Que você aciona, isso, aciona, ele se arma, desaciona, ele desarma. E a bombinha fica onde, doutor? Fica na região da bolsa escrotal. Fica na bolsa escrotal. Isso. Então, ele também não é visível. Não é visível. Isso. Entendi. Olha só, muito interessante, né, gente? Agora, fala pra gente, pessoas que sofrem, né, que têm diabetes. Sim. Tem problemas maiores relacionados à disfunção erétil? Sem dúvida, né? Porque uma das consequências, né, dos efeitos que a diabetes traz é uma neuropatia, a lesão dos nervos. E para uma ereção peniana, a necessidade de um equilíbrio desses nervos, né, para poder controlar essa ereção. E com a diabetes vai perdendo esse controle. Entendi. Tem algum tipo de tratamento que as pessoas que são acometidas por diabetes podem fazer? Sim, mas basicamente seria um tratamento preventivo da diabetes, que uma vez ocorrida a lesão nervosa, dificilmente ele vai recuperar. Entendi. Aí a prótese, né? Sempre tem. A prótese sempre é um das recurso, soluções, né? Sim. Doutor, e a pressão alta? Também. Quais os cuidados temos que ter? Porque a pressão, se ela for de natureza de ordem circulatória vascular, ela vai interferir também, pode interferir na ereção peniana. Mas existem tratamentos, né, também para pressão. Então, é utilizado drogas. Eventualmente, essas drogas podem contraindicar o uso de alguns medicamentos que ajudam a melhorar a ereção. Entendi. Como tem pacientes que tratam do coração, que está ligado à parte circulatória, existem medicamentos que contraindicam o uso desses comprimidos que se encontram. Tá? Entendi. Tem um ótimo exemplo aí que é muito conhecido nacionalmente, que é o diamante azul. Né? Exatamente, isso. Que é o sildenafil, seria o nome químico dele. Como chama? Sildenafil. Sildenafil. Junto com ele já tem os primos, né? Sim. Taladafil, vardenafil, e todos são eficientes. Né? Todos são eficientes. Agora, doutor, quem tem pressão alta tem que tomar cuidado? Sim, veja com cardiologista, né? Sim. Ou com urologista, essa possibilidade de utilizar. Entendi. Agora, doutor, infelizmente a gente sabe que cada vez mais jovens estão fazendo o uso do diamante azul também. Fala pra gente os malefícios causados por esse uso, que na verdade não há necessidade alguma, né? Sim. Mesmo que não haja algum prejuízo de ordem física orgânica, o prejuízo seria na condição futura do desempenho sexual. Então, quando ele não está indicado. Então, imagina um jovem que ele tem uma reação sexual normal, ele quer utilizar esses comprimidos para potencializar, ter uma condição melhor.
Duas condições podem ocorrer: ele tomar o comprimido e não acontecer nada. A outra, ele tomar o comprimido e aumentar a potência, realmente. Né? Eu brinco, eu falo que tem o 4 cilindros, pode virar 6, por exemplo, ou 5 ou 6. O que vai acontecer? Ele vai querer continuar a utilizar esses medicamentos, sem necessidade. Ou seja, depois de um período de tempo, sem usar o medicamento, ele vai sentir a diferença. Fala, puxa, com medicamento a reação é tal, e sem é outra tanta. Mas só que pode chegar um momento que mesmo tomando medicamento existe uma diminuição da resposta. Aí quando declina essa resposta, ele vai procurar fazer um tratamento que pode não conseguir. Porque na verdade ele não tem uma causa física que possa estar dando esse declínio. Então a recomendação é que não utilize. Hein? Né? Não utilize, né? Porque sem necessidade que não utilize. Pode ocorrer de não ter o tratamento. Exatamente. Depois de tudo isso. Olha só. Doutor, fala pra gente, a ejaculação precoce está ligada também com a disfunção erétil? Sim. Pode sim e não. Né? Exatamente, como você colocou, uma ansiedade com relação ao desempenho, com relação à ereção ou à falta de ereção, a própria ansiedade é a principal causa que leva a uma ejaculação precoce. Ou seja, uma alteração com relação ao tempo, né? Até se conseguir a ejaculação. Sim. Então, normalmente, a ejaculação seria uma ejaculação precoce, rápida. Que existe a ejaculação retardada também, mas é pouco comum. Pouco comum. Bom, esse foi o Dr. Silwichi Fujizaki, aqui, ele que é urologista e também geriatra. Doutor, peço que você fique nos aguardando, a gente vai ter uma entrevista sobre droga no próximo bloco, mas eu te convido para voltar no terceiro bloco para participar dessa entrevista também com o Dr. Plínio. Pode ser? Ótimo. Então a gente aguarda, a gente vai para um rápido intervalo. Gente, o site do doutor para mais informações sobre urologia, geriatria é saudeh.com.br. Não saia daí não que a gente já volta. O tema seguinte é drogas, viu? Eu vou para o intervalo, com Pela Outro Cá, Temperando o Papo, volta já.